Olá para todos e todas. Vamos agora estudar um pouco mais sobre os conceitos que envolvem a educação à distância e também alguns aspectos importantes sobre a aprendizagem em cursos nesse formato de educação. Bem, é muito comum ver os termos educação à distância e ensino à distância sendo empregados como se fossem sinônimos, né? Como se fossem a mesma coisa. Mas será que são? Será que esses termos são a mesma coisa? Vamos então tentar diferenciar os dois? Então, primeiramente, vamos definir, educação à distância. Então, a educação à distância é uma forma alternativa e complementar para a formação das pessoas. Essa forma complementar é rica em potenciais pedagógicos, e de democratização do conhecimento. Então, na educação à distância, a proposta é ensinar e aprender sem que professores e estudantes compartilhem o mesmo local, ou tempo. Ou seja, sem que professores e estudantes estejam no mesmo local e ao mesmo tempo. E para que isso seja possível, o processo de ensino-aprendizagem faz uso intensivo das tecnologias da informação e comunicações, tecnologias como internet, programas de computador, ambientes virtuais de aprendizagem, que é o nosso AVA, e outras tantas que existem por aí. Bem, na educação à distância é mais evidente que os estudantes desempenham um papel ativo no processo de construção do seu conhecimento. Isso acontece devido à natureza da sua participação na modalidade de ensino, que exige maior envolvimento e participação ativa dos alunos. Ou seja, na educação à distância, o foco é o estudante, o foco é o aluno. Além disso, na educação à distância, existe uma parceria entre estudantes, professores e tutores. Ou seja, há uma colaboração desses atores no processo de ensino-aprendizagem. Já o ensino à distância tem como foco a emissão de conteúdos pelo professor, pelo docente. Então, o centro do processo de ensino-aprendizagem é o professor e o conteúdo que ele ministra para uma determinada disciplina. Então, portanto, o termo educação à distância é um termo mais apropriado por considerar o aluno como foco, como centro do processo. Bom, um outro assunto muito importante no contexto da educação à distância é a dissolução do preconceito em relação à educação à distância, ou seja, a dissolução do preconceito que essa modalidade tem sofrido nos últimos, durante toda a sua existência. A educação à distância não é recente, pelo contrário. Os primeiros cursos dessa modalidade no Brasil surgiram há mais de 20 anos, ali por volta dos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000. Mas só nos últimos anos que a educação à distância tem ganhado atenção e credibilidade entre as pessoas. E é um consenso que somente na última década a EAD superou o preconceito que carregou ao longo de praticamente toda a sua existência. Bom, e dentre os fatores que contribuíram para essa superação, para isso, a gente pode destacar alguns deles. Então, o primeiro deles, desses fatores, diz respeito aos avanços que ocorreram na área de telecomunicações e também ao crescimento da utilização da internet. Isso está relacionado ao fato de que antes a EAD era taxada como modalidade na qual o estudante estudava sozinho, apenas usando os materiais didáticos, mas com pouco ou nenhum contato com os professores e com os tutores. Então, esse crescimento da utilização e principalmente dos avanços da internet ajudaram a aproximar os estudantes de tutores, de professores e também a diluir um pouco esse preconceito. Então, veja bem, por exemplo, há 15 ou 20 anos atrás, quem é que poderia imaginar que hoje, nos dias de hoje, nós estaríamos conversando em tempo real pela internet com 20, 30, 40 pessoas numa sala de uma plataforma virtual, por exemplo, como o Google Meet, de videoconferência. Então, isso há 20 anos atrás era algo inimaginável e hoje isso existe. Bem, um fator que também pode ser destacado é a recente e intensa utilização da EAD durante a pandemia da Covid-19, Pandemia essa que durou entre ali os anos 2020 e 2021 de forma mais intensa.
Então a pandemia meio que forçou, né, as universidades, as escolas, professores, alunos, né, todo mundo a se adaptar ao momento, né, ao novo normal, né, como eles falavam na época, e a experimentar a modalidade de EAD, né, como alternativa viável, né, para que as aulas pudessem ocorrer, né. Então a pandemia ela ajudou também, né, a diluir um pouco esse, né, esse preconceito contra a EAD.